Olá, o panorama desta terça-feira, 20 de outubro, está começando. Confira agora os destaques da edição de hoje. No Giro de Notícias, identificação facial de passageiros vai facilitar embarque e segurança nos aeroportos. Estudantes brasileiros são medalhistas em Olimpíadas do Conhecimento. Polícia Civil alerta e dá dicas sobre criminosos que usam a internet como isca para abusar de crianças e adolescentes. Veja também Google Trends. Ferramenta revela aumento na busca por nomes de candidatos a vice-prefeito. No quadro Pense Direito de hoje, você vai conhecer as particularidades do direito processual civil. Veja também Corpo de Bombeiros dá dicas de prevenção por causa do aumento de afogamentos em Minas Gerais. Fique ligado, o panorama está no ar. O Aeroporto Internacional de Florianópolis é o primeiro do país a testar a identificação facial. A nova tecnologia visa dar agilidade ao embarque e aumentar a segurança nos aeroportos do país. Essa tecnologia vem ajudar o processo de embarque do passageiro. Cada vez mais os aeroportos estão investindo em ser um ambiente touchless, onde a jornada do passageiro é imperceptível, a fluidez dos processos que acontecem com os passageiros ela é maior. A gente pode melhorar a gestão contra terrorismo, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, problemas com pessoas desaparecidas, por exemplo. Nós vamos ficar lá testando esse sistema por cerca de 90 dias e depois voltamos para casa, voltamos para o laboratório para poder fazer os ajustes, definir uma modelagem e depois implantar esse sistema em todos os aeroportos brasileiros. Estudantes brasileiros são medalhistas na Olimpíada Internacional de Matemática e colocam o Brasil entre os principais países na produção de ciência, ficando à frente do Japão, França, Canadá e Alemanha. Representar o Brasil nesse tipo de competição é incrível, assim, poder ter essa chance de mostrar tudo que eu estudei, tudo que todo mundo que estava à minha volta me ajudou a conquistar, onde isso chegou. Para mim é uma grande vitória que mostra que eu realmente tenho esse potencial de se dedicar a um objetivo e conseguir conquistar algo para o país. A gente colocou um novo padrão aí para os próximos times do Brasil. Eles têm que estar todos no top 10, a gente agora vai ter que ser um país de primeiro mundo assim, na matemática. Levar a ciência e tecnologia para as escolas de ensino fundamental e médio, treinar ou formar professores de ciências, que também é outra coisa importante, incentivar clubes de ciências, astronomia e outras áreas afins, robótica e etc. Então nós temos uma série de programas. E as Olimpíadas, logicamente, nós temos diversos tipos de Olimpíadas aqui. Vocês aqui são motivo de orgulho e satisfação para nós. É sinal que mais gente realmente que entende de economia e sabe como lidar com esta questão tão sensível, vocês poderão e muito nos ajudar no futuro do Brasil. Autoridades em saúde defendem que o isolamento social é uma das estratégias mais eficazes contra a disseminação do novo coronavírus. No entanto, a mesma medida que protege pode também ser uma deixa para criminosos que usam a internet como isca para abusar de crianças e adolescentes. Confira algumas dicas da Polícia Civil. Hoje a Polícia Civil quer conversar com você sobre a violência contra crianças e adolescentes na internet. A exposição online sem controle dos pais ou responsáveis facilita as armadilhas. Os criminosos podem utilizar a sua própria identidade ou perfis falsos, se passando até mesmo por outra criança. O que eles desejam muitas vezes é convencer a criança ou o adolescente a enviar imagens íntimas. E mais, chegam a fazer com que a vítima se sinta culpada e não conte a ninguém sobre a situação. A partir do momento em que o criminoso tem total controle sobre a sua relação com a vítima, ele pode ameaçá-la. É preciso ficar de olho nos conteúdos acessados pela garotada. Polícia Civil de Minas Gerais. Mais próxima de você. O Casu Hospital Irmã Denise comunicou à alta hospitalar de Vicente Martins de Amorim, de 60 anos, da cidade de Vargem Alegre.
Ele é mais um paciente que, após tratamento e todos os cuidados e carinho da equipe da unidade hospitalar, venceu a Covid-19. Nossos parabéns a todos os envolvidos nesta vitória. Uma pesquisa do Google Trends, ferramenta que indica os termos mais procurados na internet, revelou recentemente os interesses, dúvidas e questionamentos dos eleitores. De acordo com o levantamento, no mês de setembro, a busca pelos nomes dos candidatos a vice-prefeito aumentou 12%. Ei, você sabe quem é o vice na chapa do seu candidato favorito à prefeitura? A maioria da população não presta atenção no vice. Eu sei que eu vou votar para prefeito. Mas o senhor sabe quem é o vice dele? Não sei quem é o vice dele. Deveria prestar atenção, porque a chance de um vice assumir a cadeira é muito maior do que a nossa memória alcança. Nos últimos 28 anos, tivemos 2 presidentes da República substituídos pelos vices, Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. E atualmente, 3 capitais brasileiras são governadas por políticos eleitos para serem vices: Natal, Palmas e São Paulo, onde isso acontece pela 3ª vez. Bruno Covas, prefeito atual, ganhou a cadeira depois da eleição de João Dória para o governo paulista. Em 2006, Gilberto Kassab assumiu o lugar de José Serra, que também deixou a prefeitura rumo ao Palácio dos Bandeirantes. E antes deles teve Regis de Oliveira, que governou a cidade por 19 dias, porque o prefeito Celso Pitta havia sido afastado por ordem da Justiça em meio a escândalos de corrupção. Isso faz com que a responsabilidade do eleitor minimamente se multiplique por 2. Ele não tem que olhar para um nome, ele tem que olhar para 2 nomes e compreender quem são essas pessoas, de onde elas vêm, que histórico elas têm, por que elas estão ali, qual o papel dela naquela chapa. Na atual eleição, 4 chapas concorrem à Prefeitura de Caratinga: João Bosco e Márcio Didi, Cabo Fabiano e Meireles da Autoescola, Doutor Giovanni e Quênia e Doutor Wellington e Ronaldo da Mila. E você sabe o que faz um vice-prefeito? Então, ele é o 2º na hierarquia do Executivo Municipal. Claro, ele tem a função de substituir o prefeito em caso de viagem, doença e impeachment. O vice-prefeito toma a liderança em tarefas administrativas de auxílio, e ele deve atuar nas áreas social e de planejamento, prestando contribuição, discutindo e definindo em conjunto as melhorias para o município. O vice tem igual responsabilidade pelo plano de governo apresentado na candidatura do prefeito. O candidato à prefeitura deve formar uma chapa indissociável com o candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura caso o titular seja afastado. Viu como ter um vice é fundamental e como o papel dele é importante para a sociedade? É uma figura para a qual o eleitor indiscutivelmente tem que olhar. Qual a diferença entre o direito civil e o direito processual civil? Essas e outras informações sobre este assunto você vai ver agora com o advogado Lucas Cota de Ramos. Acompanhe. Nós já tratamos aqui nessa série sobre as áreas do direito a respeito do direito civil. Nós vimos que o direito civil é muito abrangente, talvez a área mais abrangente do direito, e trata de várias questões como, por exemplo, obrigações, dívidas, créditos, casamento, filiação, o filho em relação ao pai, né, os direitos do pai em relação ao filho, da mãe em relação ao filho, enfim, várias questões que nós já tratamos aqui nessa série. O direito processual civil, nós podemos conceber como o meio para poder efetivar os direitos civis que são previstos na legislação. Ora, se a lei prevê o direito de casar, o direito de cobrar uma dívida, o direito de obter uma indenização, o direito de fazer cessar
um dano moral que está acontecendo, por exemplo. O direito processual civil vai cuidar de estudar os meios pelos quais serão operacionalizados esses direitos materiais que nós tratamos do direito civil. Então, o direito civil trata de direitos materiais, na essência, e o direito processual civil trata de direitos formais, que são a forma para se alcançar aqueles direitos civis que nós já estudamos, que nós já percebemos aí no direito civil. Então, como exemplo, se alguém me deve, se eu prestei um serviço para alguém, por exemplo, de pintor, um serviço eventual, né? Não estou falando aqui de questão de relação de emprego aqui entre patrão e empregado, não. Eu sou um prestador de serviço, sou um pintor e eu prestei o serviço para alguém de pintura. E essa pessoa não me pagou, eu tenho o direito civil de receber aquele crédito. Essa pessoa inadimpliu uma obrigação. Mas se eu cobrá-la verbalmente ou por escrito e ela não me pagar ainda assim, a única forma que eu tenho é procurar o Poder Judiciário. E aí que entra o processo civil. É a disciplina que vai regulamentar os meios pelos quais eu posso acessar o Judiciário para cobrar alguém de algo, para demandar alguém de algo. Então, existe todo um regramento que vai tratar desde competência, onde que eu posso buscar o Judiciário, será que se essa obrigação foi firmada em Caratinga, eu posso demandar em Ipatinga essa pessoa que me deve, sendo que todo mundo mora em Caratinga, a obrigação foi pactuada e foi feita em Caratinga, a pintura foi feita em Caratinga, será que eu posso demandar lá em Ipatinga? Não, não posso. Será que eu tenho um prazo para poder demandar essa obrigação? Será que existe uma forma? Ou será que é só chegar ao juiz e pedir? Não, existe uma forma. Será que as minhas provas, eu posso apresentá-las a qualquer tempo? Ou existe um momento oportuno? Será que eu posso ouvir testemunha de qualquer forma, se eu não tiver um contrato dessa pintura? Será que nesse processo, eu posso apresentar testemunha a qualquer tempo? Ou existe um tempo específico, determinado, para apresentar o nome da testemunha e um outro tempo para eu ouvir essa testemunha? Todas essas questões aí, basicamente, vão ser regidas pelo direito processual civil. Ele vai reger desde como vai funcionar um processo de divórcio, até um processo de cobrança, a execução de uma dívida. Por exemplo, uma empresa está falindo, o direito processual civil vai reger como vai se dar esse processo de falência, ou talvez de recuperação judicial. Enfim, essas questões procedimentais, os meios pelos quais eu vou acessar o direito civil, esses meios são tratados pelo direito processual civil. O seu espectro de abrangência, então, é tão grande quanto o espectro de abrangência do próprio direito civil, que nós já vimos é enorme, que trata de várias questões. Então, basicamente é isso. Retomando, se o direito civil é o fim, o direito processual civil é o meio pelo qual eu obterei esse fim, que é a efetivação daquele direito civil específico, seja o direito de divorciar, seja o direito de cobrar uma dívida, enfim, dentre os vários direitos civis disponíveis aí, estabelecidos na legislação constitucional, né, nas normas constitucionais e também na legislação infraconstitucional. Hora de ver como estão as ofertas de emprego no quadro Oportunidades. Vaga para auxiliar administrativo, com experiência na carteira de trabalho, ensino médio completo e CNH-B. Auxiliar de padeiro, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Balconista, padaria, com experiência na carteira de trabalho e atendimento ao público e ensino médio completo. Auxiliar de escrituração fiscal, com experiência na carteira de trabalho, noções básicas de informática e ensino médio completo ou superior. Carpinteiro, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho, CNH-B e com disponibilidade para realizar viagens. Cozinheiro de restaurante, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Eletricista, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino médio completo, curso técnico e disponibilidade
de horário. Empregado doméstico nos serviços gerais, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Empregado doméstico nos serviços gerais, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Gerente de serviços de oficina, assistência técnica, oficina de motos, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Instalador de som e acessórios de veículos, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Mecânico de motocicletas, com experiência comprovada na carteira de trabalho e escolaridade não exigida. Motorista de caminhão, com experiência comprovada na carteira de trabalho e CNH-C. Pedreiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Servente de pedreiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Supervisor comercial, supervisor de lojas, produtos financeiros, com experiência em vendas e ensino superior completo, contabilidade ou administração. Vendedor de serviços, cursos de graduação e pós-graduação, ensino médio completo e disponibilidade de horário. Vendedor interno, loja de roupas, ensino médio completo. Vendedor interno, ótica, com experiência em vendas em ótica, que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo, além de noções básicas de informática. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cine Fácil ou portal Emprega Brasil, ou agendando o atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. Na dica, não esquecer de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada para que apareça no seu cadastro. A previsão do tempo para Caratinga e região você confere agora, aqui no Panorama. Quarta-feira em Caratinga, a expectativa é de tempo nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima esperada é 18 e a máxima de 24 graus. Em Bom Jesus do Galho, a expectativa é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de tempo nublado com chuva a qualquer hora. A mínima é 18 e a máxima pode chegar a 25 graus. Amanhã em Vargem Alegre, previsão de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de tempo nublado com chuva a qualquer momento. A temperatura mínima esperada é 22 e a máxima pode chegar a 29 graus. Mesmo ainda não estando no verão, por causa do aumento da temperatura, muitas pessoas começaram a procurar rios, cachoeiras, lagos e praias para se refrescarem. Entretanto, um grande número de acidentes e afogamentos costumam tirar várias vidas neste período, a maioria por descuidos que poderiam ser evitados. Nos últimos dias, os termômetros estão registrando alta nas temperaturas, inclusive tem aquecido até demais o clima, não é mesmo? Uma das opções muito procuradas é a água para se banhar e refrescar. Mas neste período é necessário ficar em alerta por conta do risco de afogamentos. O Corpo de Bombeiros ele recomenda a essas pessoas que procurem esses locais para se divertir, para se distrair e que procure lazer. Ele procure um clube onde há a presença do profissional salva-vidas. Frequente lagoas onde há a presença desse profissional, desse salva-vidas. Não frequentar águas desconhecidas, não adentrar em rios, em locais onde não se conhece. Um dos fatores que causam acidentes trágicos é a mistura de bebida alcoólica e se arriscar mergulhar em águas. O álcool em excesso é um dos principais causadores de morte por afogamento em adultos. As pessoas que, além da frequência nesses locais de água, consome bebidas alcoólicas. E ao consumo dessas bebidas, a pessoa fica mais solto, fica mais animados. E como você falou, em cachoeiras, onde há pedras. E tem pessoas que gostam de pular, né, dessas pedras para dentro d'água. A gente recomenda que não faça esse tipo de brincadeira, esse tipo de coisa, porque não se sabe ao bater na água o que vai encontrar no fundo dessa cachoeira.
O número de mortes por afogamento ocorridas em Minas Gerais entre meses de janeiro e setembro cresceu se comparado com o mesmo período do ano passado. O balanço demonstra que houve uma elevação de 18% na quantidade total de registros de afogamentos fatais entre 2019 e este ano. Apenas no ano anterior, registraram-se 196 mortes por afogamento no estado, número que subiu para 232 no mesmo período, porém em 2020. O maior crescimento foi constatado em relação às ocorrências em cachoeiras. Outra orientação para se evitar essa fatalidade é não tentar salvar pessoas caso não tenha treinamento adequado. A gente estiver em um local onde uma pessoa estiver afogando e aquele que for tentar salvar não possuir as técnicas de salvamento aquático, ela deve estender a mão para aquela pessoa. Os braços ficaram curtos, ela vai estender, pegar um galho de árvore, uma corda, atirar até aquela pessoa algo que boia, para que aquela pessoa possa segurar, uma corda onde a pessoa segure e a pessoa retire ele daquele local de risco, menos atirar, né, corpo a corpo com a pessoa, sendo que ele não possui as técnicas de salvamento aquático. Possivelmente ele será mais um afogado. Em caso de qualquer ocorrência ou emergência, acione de imediato o número 193. O Corpo de Bombeiros fica de prontidão 24 horas, as nossas equipes estão equipadas, preparadas para qualquer eventualidade. E afogamento acontecido, né, ainda em tempo, a pessoa deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. É importante sempre estar atento às normas de segurança nesses lugares destinados ao lazer. É muito triste quando um dia de passeio termina em tragédia, ainda mais quando ela pode ser evitada. Estamos encerrando a edição desta terça-feira. Você pode seguir conectado com as notícias da atualidade nas nossas redes sociais. Lá você encontra as reportagens do Panorama, além de outros conteúdos. Vamos ficando por aqui. Pela audiência e companhia, o nosso muito obrigado. Continue se protegendo contra o novo coronavírus. Nos vemos amanhã.